Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Seja muito bem-vindo. Estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, para refletirmos na palavra de Deus, para orarmos juntos, para começarmos o dia empoderados no Espírito, ouvindo aquilo que Deus tem preparado para nós. Que você possa ficar bem à vontade, que você possa ouvir a palavra do Senhor e que você possa também estar compartilhando aquilo que Deus tem para dizer aos nossos corações. Enquanto as pessoas estarão chegando para participar ao vivo aqui, nós vamos estar ouvindo o grupo Koinonia, cantando em espírito e em verdade. Que nós possamos adorar o Senhor assim. Que Deus possa ministrar o seu coração. Amém, Jesus. Oh, Deus. Em verdade, Oh, Deus, abençoe, Pai. te adoramos, Amém, Senhor. te adoramos, em espírito, Em espírito e verdade, busquemos a presença do Senhor. te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos Tem misericórdia, nosso viver. Rei dos reis e Senhor. Ei, Morena, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Venha à vontade, que o Senhor possa falar o seu coração nessa manhã. Pra te adorar, Meu amigo pastor Geraldo, pastor Geraldinho, Deus abençoe sua vida, querido. Deus esteja cuidando de você. nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Aleluia, Pai. Deixa o Senhor falar ao seu coração em espírito e verdade. Amém. Onde flui o amor. Oh, Pai, em espírito e verdade, Senhor Jesus. Oh, Deus, aleluia, Pai. Em verdade. Te adoramos. Em espírito e verdade. Deixe Deus falar no seu coração. Faça dessa música a trilha sonora do seu dia. Um dia de presença do Espírito, um dia de dedicação à presença do Senhor. E viver o empoderamento daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Oh, Deus, cuida de nós, Pai. Amém, Jesus. Oh, Deus. Te entregamos nosso viver. Para te adorar, Senhor, em espírito e verdade. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Pra te adorar, Aleluia, Pai. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Oh, Deus, fala conosco, Meu Senhor. prazer é te louvar, meu prazer é Amém, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
Aí está o grupo Koinonia cantando em espírito e em verdade. Que essa possa ser a trilha sonora do seu dia, que essa possa ser a música que vai marcar cada momento da sua vida. Seja bem-vindo aí, entrou a Morena. Ei, Morena, seja bem-vindo, minha mãe. Benção, mãe. Deus abençoe sua vida, querida, também. É um prazer tê-la aqui conosco. Fala, Marcinha. Ademilson, lá do bairro Canaã. Que bom ter vocês aqui. Ei, irmã Nilda, Deus abençoe você também, sua família. Paulo Roberto. Ei, pastorzão, tudo bom? A Isabel, Deus abençoe você. O Hermes, a Isabela, a Isadora, Deus abençoe, bom dia. Pastor Geraldinho, Deus abençoe você, Deus esteja cuidando da sua vida. Queridos, nós estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor. Eu quero te convidar para ler Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, eu quero falar com você hoje sobre ponha em ordem a sua vida. Nós temos duas coisas que são muito presentes na vida da humanidade, na vida do mundo de uma maneira geral, na natureza: caos e ordem. São duas antíteses, duas coisas que se confrontam. Ei, Adenilson, tudo bom? Deus abençoe a Ana Lu, as crianças, Deus cuide de vocês. Caos e ordem são duas forças que estão em conflito, porque o caos é a entropia, o caos é a confusão, é a bagunça, é a desordem. O caos ele aponta para o abismo, para a morte, para a dor. Da mesma forma que a ordem se opõe ao caos, e a ordem é aquele efeito de colocar todas as coisas no seu lugar. É estar com as coisas organizadas, realizadas de maneira clara, de maneira precisa. O caos, ele gera morte, a ordem gera vida. E nós temos a Bíblia apresentando Deus já no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da palavra, apresentando Deus como agente da ordem, como aquele que traz ordem ao mundo. O texto vai dizer que a terra era o caos, a terra era sem forma e vazia, havia um abismo. No meio de toda essa entropia, Deus está presente e Deus faz, Deus produz. Deus diz: haja luz, e a luz acontece. Deus cria os céus e a terra. Deus coloca cada coisa no seu lugar. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela tende nessa balança entre caos e ordem. E o que nós vamos viver vai ser resultado daquilo que nós definirmos dentro do nosso relacionamento com Deus. A crise existencial, ela é natural do ser humano. Todo mundo passa por crises existenciais. Problemas, lutas, dificuldades, dores. Nós não temos como controlar essa questão das vicissitudes que chegam sobre nós, dos problemas, das lutas, das dificuldades. Mas nós podemos controlar o que nós vamos fazer nesse contexto. Porque a crise, a dor, a batalha, a luta, pode ser um momento de transformação. Pode ser a forma de nós atingirmos o autoconhecimento, o amadurecimento moral, amadurecimento emocional, crescimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Por isso, nós precisamos sempre olhar para a nossa vida na perspectiva daquilo que nós estamos direcionando na nossa existência. E nós não conseguiremos colocar em ordem a nossa vida, nós não conseguiremos vencer o caos que tenta se instaurar sobre nós, se nós tentarmos viver a nossa vida sozinhos.
Sem Deus, o mundo é sem forma e vazio. Ei, Daiane, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Sem Deus, o mundo, ele anda na direção do abismo. Sem Deus, a entropia reina. Por isso, se nós queremos colocar em ordem a nossa vida, a primeira coisa que precisamos fazer é aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, porque Deus é o agente que vai transformar o caos em ordem. Ei, pastor Ismaine, Deus abençoe você, meu amado. Tudo bom? Deus abençoe seu ministério. Um abração. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que precisamos viver uma vida de arrependimento na presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados todos os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor trará o tempo do refrigério. Por isso que o Evangelho de João, Jesus diz: aquele que crê em mim terá a vida eterna. Porque quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê em mim já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, crer em Jesus Cristo como seu Redentor, entregar a sua vida ao Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, é entender que a luz veio ao mundo, a luz que coloca a ordem, a luz que coloca todas as coisas no devido lugar, a luz que promulga a vida, é Jesus Cristo. O mundo sem Jesus Cristo é um mundo tenebroso. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que sem Jesus não dá. Não tem como viver uma vida plena sem um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. E aí, quando nós entregamos Jesus Cristo, entregamos nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo, o aceitando como Senhor e Salvador, nós começamos um processo de ordem na nossa vida. E esse processo de ordem na nossa vida, ele começa na nossa vida espiritual. Porque se nós temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós precisamos viver em espírito. Então, para pôr em ordem a sua vida, primeiro você tem que colocar em ordem o seu espírito. Viver no espírito é negar a carne. Viver no espírito é fazer a vontade de Deus. Viver no espírito é deixar que Jesus Cristo conduza nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. É uma vida equilibrada. E contra essas coisas não há lei. Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos liberta do pecado e da morte. Então observe a sua vida, querido. Você é de Jesus, você é servo do Senhor, então você tem que viver as obras do Espírito. Ei, Tiago, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Se você está em Cristo, você vive de acordo com os padrões do Senhor. Onde o caos se instaura em nós, onde a entropia acontece na vida de um cristão, quando que a nossa vida vira de ponta cabeça e as coisas ficam todas bagunçadas? Quando nós somos servos de Jesus e queremos viver uma vida carnal. Nesse momento, todas as coisas desandam. Então, se você quiser servir a Jesus Cristo, viva como Jesus Cristo viveu. Se submeta à vontade do Senhor. Nós precisamos de esquadrinhar o nosso coração, olhar a nossa alma
sondar nossos sentimentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ver se há em nós algum caminho mau e deixar o Espírito Santo de Deus nos direcionar para vivermos plenamente a vontade do Senhor. A segunda área em que Deus vai trabalhar de maneira muito clara em nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo, é nas nossas emoções. Ponha em ordem o seu espírito, mas também ponha em ordem as suas emoções. Existem pessoas que são lavadas e redimidas no sangue de Jesus, mas continuam vivendo do passado, remoendo as suas dores, as suas crises, os seus traumas. Pessoas que são marcadas pelos seus estigmas, que vivem uma vida marcada pela ausência de perdão, se sentindo culpada, sobrecarregada. Pessoas que não lançam fora de si as coisas que aconteceram no passado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o que houve, faça as pazes com o seu passado. Perdoe os erros do passado. Perdoe pessoas que te feriram no passado. Tenha o passado apenas como referencial de sua vida. Esqueça as perdas, esqueça os abandonos. Isso faz parte da sua história, mas não diz quem você é. Ei, Magda, tudo bom? Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Isso faz parte da sua história, mas não pode definir a sua história. Creia daquilo que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ouvi uma frase certa vez que diz assim: se alguém me perguntar sobre o meu passado, eu direi para ele, eu não moro mais lá. Não more mais no passado. Caminhe para frente, caminhe para o futuro, caminhe para aquilo que Deus te chamou, caminhe para o seu chamado profético, porque você está em Cristo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a se renovarem do novo modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, querido, não deixe que a dor, que a ansiedade, que a depressão, que a angústia tome conta do seu coração e da sua mente. Trate da sua alma, cuide dos seus sentimentos, controle suas emoções, tenha o seu temperamento forjado no Espírito e viva o seu presente livre em Cristo Jesus. Ponha em ordem a sua vida, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, cuidando do seu espírito, tratando das suas emoções, mas também põe em ordem a sua vida, direcionando as suas ações. Aquilo que nós fazemos e reagimos diz muito sobre aquilo que temos dentro de nós. Quando nós somos totalmente descontrolados nas nossas atitudes, no nosso comportamento, isso gera um ciclo vicioso, um ciclo caótico, um ciclo que vai nos fazer repetir sempre as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas atitudes. Vivemos de compulsões, de vícios. E isso nos leva para longe da vontade do Senhor. A tendência da nossa carne é ceder ao pecado. A tendência da nossa carne é desenvolver atitudes pecaminosas, hábitos destrutivos, vícios que contaminam o nosso relacionamento com Deus. Por isso, põe em ordem as suas ações.
O apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos 6,11 assim: da mesma forma, vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque nós fomos chamados para viver essa novidade de vida. Em Efésios capítulo 2, versículos de 3 a 5, Paulo diz assim: anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, porque pela graça nós somos salvos. Acredite que a graça de Deus cobre todas as nossas transgressões. E que quando vivemos pela graça de Deus, nós não vivemos pela capacitação humana de vencer o pecado, mas nós vivemos pelo revestimento do Espírito, que vai nos possibilitar viver de fé em fé, de glória em glória, lutando contra as nossas tendências pecaminosas e vivendo a vontade do Senhor. A vida de alguém que luta contra o caos e quer viver debaixo da vontade do Senhor é a vida de alguém que põe em ordem cada coisa no seu lugar, que cuida do seu espírito num relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, sendo guiado pela palavra e tendo as experiências no mundo sobrenatural, vivendo Cristo aqui e agora. É a vida de alguém que cuida da sua alma, que cuida dos seus pensamentos, dos seus impulsos, dos seus sentimentos, que não vive da mágoa, da dor, da crise, mas é alguém que livre para perdoar, para amar e para ter perspectivas de uma vida nova e diferente. É alguém que cuida das suas ações, que não se deixa dominar pelos desejos do corpo, mas que mortifica o seu corpo, vivendo a sua vida em Cristo Jesus. Alguém totalmente liberto para fazer a vontade do Senhor. Alguém que aprende com seus erros, que se arrepende sinceramente, que confessa diante do Senhor todas as suas iniquidades e que vive uma vida nova a cada dia. Querido, o caos é uma ordem natural do mundo. Ele tenta fazer parte da nossa vida e da nossa história. Ele vem sobre nós, tentando nos desestabilizar por meio de crises, lutas, vicissitudes, de batalhas, de opressões. Mas o Deus que disse, haja luz, é o mesmo Deus que fez com que a luz resplandecesse em mim e em você. É o Deus que vai trazer a nossa vida de volta ao equilíbrio. É o Deus que vai lançar fora todo o caos e vai trazer ordem sobre a nossa história. Por isso, viva plenamente a sua vida nova em Cristo Jesus. E deixe que por meio do Espírito Santo de Deus, você possa botar em ordem a sua vida. Que Deus tem o melhor para você. Amém? Recebe essa palavra? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes, ó Deus, nós somos levados por ventos impetuosos, por crises que nos abatem, por sentimentos, por angústias, por opressões. Lembramos, ó Deus, de culpas do passado e a nossa alma se entristece. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando olhamos para a graça redentora de Jesus Cristo, nós entendemos, ó Deus, que ali está a nossa redenção, que no Senhor, ó Pai, está o perdão de todos os nossos pecados, que o Senhor traz ordem para o caos da nossa existência, e o Senhor, ó Deus, nos faz viver uma vida plena, uma vida absoluta na sua presença. Por isso, ó Deus, que a cada momento nós queremos, ó Pai, consagrar nossas vidas nas tuas mãos, nos humilharmos, ó Deus, e nos entregarmos de maneira total na sua presença, nos rendendo ao teu Espírito Santo.
Ó Deus, faça de nós, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, cumpra em nós os teus propósitos e a tua vontade, para que nós possamos viver, ó Deus, plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, te agradecemos, ó Deus, pela cura derramada sobre os teus servos, te agradecemos, ó Deus, pela provisão que o Senhor nos tem dado, te louvamos, ó Deus, pela sua presença constante em nós, e que nós possamos viver em espírito a tua presença, que a nossa alma possa estar, ó Deus, cativa diante do Senhor, e que o nosso corpo possa ter ações e atitudes que reflitam a sua glória e a sua majestade. Cuida de nós, ó Deus, que em cada momento nós possamos ver as ações do Senhor e nós possamos descansar na sua presença. Que esse dia seja um dia poderoso, que esse dia seja um dia empoderado, que nós possamos viver plenamente a vontade do Senhor. Cuide de nós, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nós vamos estar compartilhando também esse culto lá no meu canal, A Palavra de Vida, com o pastor Osias Lima Ribeiro, e também pelos canais do WhatsApp e também no IGTV aqui do Instagram. Participe conosco, compartilhe para que outras pessoas também possam receber essa palavra. Se você ainda não está inscrito lá no meu canal, se inscreva para que Deus possa também, para que você possa também nos ajudar a levar adiante esse ministério que Deus nos tem dado. De segunda a sexta, 6 horas da manhã, estamos juntos ao vivo aqui no Instagram para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Que Deus te dê um dia poderoso, que Deus cuide de você em o nome de Jesus.